Olá a todos, meu nome é André Costa Oliveira. Oscar Wilde, certa vez, escreveu que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Bom, vamos falar agora de alguns personagens emblemáticos da arte. O Homem que Ri foi publicado originalmente em 1869, sendo o penúltimo trabalho do genial Victor Hugo, e a trama se passa na Inglaterra do século XVIII. A história gira em torno de Gwynplaine, um jovem que em sua infância foi sequestrado por um grupo de criminosos, posteriormente vendido a uma trupe e submetido a uma terrível mutilação no rosto, dando a impressão de que estaria sempre sorrindo. O Fantasma da Ópera é um romance francês de ficção gótica de autoria de Gaston Leroux, de 1909, no qual o personagem principal, de nome Eric, vivendo escondido nos subterrâneos da Ópera de Paris, além de extremamente culto, possui uma voz maravilhosa. Porém, se esconde do mundo devido a uma grave deformidade na face que o obriga a utilizar permanentemente uma máscara. Joker, o Coringa, é um personagem criado nos anos 40 do século passado pela editora DC Comics. Foi recentemente imortalizado por Joaquin Phoenix no cinema em uma interpretação magistral. Trata-se de um homem pobre com sérios problemas psiquiátricos e que, após uma enorme sucessão de agressões, tragédias pessoais e humilhações sofridas, se transforma em um supervilão do crime e no célebre arqui-inimigo do Batman, como todo mundo sabe. Severino de Aracaju é uma criação de Ariano Suassuna em O Alto da Compadecida, que é uma peça de teatro em 3 atos, escrita em 1955. Trata-se de uma criança sertaneja do Agreste que, ainda muito nova, vê os pais sendo assassinados por soldados e, crescendo, torna-se um cangaceiro sanguinário. Eleanor Rigby dá o nome a uma música tristíssima, aliás, dos Beatles, gravada em 1966. Fala sobre uma mulher profundamente solitária e que, abre aspas, recolhe o arroz de uma igreja onde houve um casamento, vive em um sonho, espera na janela, usando uma máscara que guarda em um jarro ao lado da porta. Fecha aspas. E o que todos esses personagens têm em comum? Todos são discriminados, marginalizados, não enquadrados ante o fato de carregarem consigo estigmas, defeitos físicos severos e problemas mentais complexos. A sociedade não os aceita, não os tolera, não os suporta sob nenhuma hipótese, porque na visão das pessoas ditas normais são seres indesejáveis, asquerosos, diferentes. Porque de uma maneira ou de outra são feios. E o que são os feios, afinal de contas? Feio é aquilo que não é belo. E o que não é belo se transforma em intolerável. Eu poderia discorrer por horas inteiras sobre o conceito de estética, passando por Platão, Aristóteles, Rosencrantz, Humberto Eco, Dostoiévski, Edgar Allan Poe, Tolstói, Baudelaire, Salvador Dalí, dentre vários outros filósofos, escritores, ensaístas, cientistas, músicos, artistas plásticos, etc. Só que a questão que se coloca agora é outra. Vocês já repararam que atualmente, em pleno isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19, nós é que usamos máscaras e estamos vivendo escondidos, acuados e com medo? Nós estamos física e metaforicamente feios. Estamos com os cabelos descuidados, com as unhas mal feitas, com pouco dinheiro, com as nossas casas desarrumadas, com os nossos medos e melancolias aflorando como cogumelos após a chuva. Nós estamos com a peste, com a moléstia. Somos os leprosos, os lazarentos, os errantes, os deformados, que nos entreolhamos assustados no mercado, na farmácia, nas varandas, sempre imaginando quem será o malfeitor que nos contaminará com o novo coronavírus.
A maioria de nós, hoje, experimenta a exclusão, a rejeição, e não adianta a gente assistir a essas múltiplas propagandas de TV com mensagens otimistas de um sol que nascerá brilhando para todos, porque isso não é verdade. Somos e estamos em um meio bizarro. E é por essas e outras constatações que, aí eu especulo, talvez a sociedade não saia melhor ou mais evoluída filosoficamente ou espiritualmente depois disso tudo. Eu reconheço, é verdade, que a pandemia já está desnudando os fanfarrões, os casamentos de fachada, as enormes diferenças familiares que durante anos foram empurradas para debaixo dos tapetes, mas por outro lado, vem revelando o lado bom e solitário de muita gente, e solidário, além de um processo importante de autoconhecimento que vem sendo desnudado. Só que daí acreditar que quando tudo isso acabar, as pessoas estarão mais complacentes, mais compreensivas, mais benevolentes, é uma possibilidade muito arriscada. Quem sabe até uma enorme utopia, eu diria. Temos que nos preparar para a intensificação dos muitos preconceitos existentes entre os diferentes grupos sociais, para a continuidade do processo de marginalização daqueles que normalmente já são excluídos, para diversos setores de uma economia que precisarão novamente avançar e que talvez não remem ou não estejam remando na mesma direção, e sobretudo para relações geopolíticas tanto em âmbito internacional quanto interno ainda mais frívolas, eu diria até mesmo tensas. Excetuando-se a tecnologia, a pesquisa e o desenvolvimento, a história já nos ensinou que o mundo não ficou mais legalzinho, mais bonzinho, nem mesmo após revoluções sangrentas e genocidas, guerras mundiais, crises econômicas ou até mesmo pandemias. Voltaremos todos nós esperançosos, porém ressabiados, inseguros, e teremos que nos reinventar em múltiplos aspectos. Fato é que Gwynplaine continuará com seu sorriso falsamente forjado enquanto carrega um profundo sofrimento na alma. Eric permanecerá vagando pelos corredores gélidos dos calabouços da ópera. O Coringa, cada vez mais louco, enfrentará diariamente o Homem-Morcego pelas ruas de Gotham City. Severino de Aracaju vai aterrorizar por muitos anos os piores pesadelos dos sertanejos do Nordeste brasileiro. E Eleanor Rigby, sempre solitária e invisível, recolherá ainda muitos grãos de arroz na escadaria da igreja.